tudo bem? Meu nome é Elias, professor de matemática. Estou aqui no meu canal, #ECS Matematizando, para falar para vocês aqui, né, que a gente vai continuar a nossa aula sobre PG. A gente falou um pouquinho primeiro sobre o que é uma PG, a sua lei de formação, e como que a gente constrói o termo geral de uma PG, e fizemos alguns exemplos ali para poder entender melhor. Hoje, na verdade, a gente vai falar sobre a razão da PG, sobre quais tipos de PG, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre 3 termos consecutivos de uma PG. E aí, na próxima aula, a gente vai finalizar com a soma de PG finita, infinita e o produtório de PG, tá? Então vamos lá falar um pouquinho sobre PG, voltar a falar sobre PG, né? Parte 2 aí. Então é o seguinte, o que é a razão de uma PG? É aquele termo, aquela constante, que você multiplica a cada próximo termo para você poder gerar a sequência da PG, tá? Voltando um pouquinho na aula passada, é o seguinte, você tem o primeiro elemento, que a gente chama de A1, e ele é o nosso start, é o começo da sequência. Então, a partir dele, você multiplica por uma constante Q, que é a chamada razão da PG, e você gera o segundo termo. A partir do segundo termo, você multiplica novamente pela constante Q, gera o terceiro termo, e assim sucessivamente você vai gerando a sequência da PG, que é uma sequência que ela é recorrente, ela é recursiva, tá? A gente vai recorrendo sempre ao último termo calculado para poder multiplicar pela razão constante para poder chegar no valor do próximo elemento da PG, tá? Então é o seguinte, como que a gente acha esse cara aqui? Então vamos tentar entender pela lógica isso aqui, tá? É assim, ó, se eu pego um termo qualquer da PG e multiplico por uma razão, eu chego no próximo, tá? Para você obter a razão, é só você pegar o próximo termo e dividir pelo seu antecessor, tá? Então pela lógica vamos tentar entender aqui. Eu peguei dois termos, tá? O AK menos 1 e o AK. E eu falei que o K tem que ser maior ou igual a 2, por quê? Eu não consigo obter a razão pegando, por exemplo, o primeiro termo e dividindo pelo seu antecessor, porque o primeiro termo, ele é o primeiro cara da sequência, não tem alguém antes dele, ele não tem antecessor na PG. Então é o seguinte, vamos pegar a partir do segundo termo, tá? Então esse K é um K que vem a partir do segundo termo. Então o AK menos 1 é um cara que vem a partir do primeiro termo, que seria o antecessor. Então o primeiro termo antecessor é o AK menos 1, que seria o A1, tá? Primeiro termo antecessor. Então vamos lá. O que acontece aqui? Então, ó, lembra aqui, eu tenho o meu AK, ele vai ser quem? O AK menos 1 multiplicado pelo Q, que é a minha constante, tá? Se eu dividir os dois lados por AK menos 1, que equivale, né, àquela velha máxima matemática lá de passar o AK menos 1 dividindo, né, que na verdade isso não é matemática, tá? É um truque, a gente não passa nada dividindo, a gente divide os dois lados pelo mesmo termo, por conta da equivalência da igualdade. Então eu vou ter que o AK dividido pelo AK menos 1, que é o antecessor dele, vai dar a razão Q. E assim a gente chega na razão da PG, tá? Então, essa forma é a forma a qual a gente chega na razão da PG, a partir de qualquer termo da PG a partir do segundo, né? Você divide ele pelo seu antecessor, porque o segundo é o primeiro termo que tem antecessor, e você chega na razão, tá? Vamos supor que você tenha uma PG com 200 termos, você tem o termo 150 e 151. Como que eu faço para achar a razão? O termo 151 dividido pelo termo 150, tá? Então vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre tipos de PG, tá? A gente tem três tipos, na verdade, de PG. Eu falei três, né? Mas na verdade são 4, tá? Então vamos falar um pouquinho. Crescente, decrescente, constante e a PG oscilante, que é aquela menos usada, mas pode acontecer, né, que caia em algum vestibular, né? Então a gente vai falar um pouquinho dela. Então é o seguinte, crescente. Primeiro pressuposto para ela ser crescente, tá? A minha razão tem que ser maior que 1 e o meu A1 tem que ser maior que 0. Então eu peguei um exemplo lá, ó. O A1 meu é meio, meio é maior que 0, tá? E o meu Q é 2, 2 é maior que 1. Então vamos ver como que se comporta essa sequência, ó. O meu A1, ele é meio. O meu A2, ele vai ser meio multiplicado por 2. Pela lei do cancelamento, né, esse cara aqui vai dar 1. Você cancela o 2 que multiplica com o 2 que divide. O A3 vai ser 1 multiplicado pela razão 2. Então é o antecessor, que é o A2, que é 1, multiplicado pela razão, que é o 2, que é a constante. Vai dar 2. Pessoal, percebam que a gente tem, ó, meio, 1, 2 vai dobrar de novo, vai ser 4, depois vai ser 8. Essa PG é uma PG crescente, como indica o item A, tá? Sobre as crescentes. Agora o B. O B é o seguinte, o meu Q, que é a razão, tem que estar variando de 0 a 1,
tá? Isso aqui vai ser importante, gente, porque a gente vai falar de soma de PG quando o Q varia de 0 a 1, tá? E quando ela é infinita. E o meu A1 tem que ser menor que 0, ou seja, o meu A1 negativo. Então eu peguei um A1 sendo menos 3, atende às nossas necessidades, e o Q igual a meio. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. O A1, ele é menos 3, o A2, ele é menos 3, multiplicado por meio. Oh, já pus direto aqui, deixa eu só consertar para ficar bonitinho, tá? Menos 3 multiplicado por meio, que vai dar menos 3 sobre 2, multiplica pelo de cima, né? E embaixo, como é 1 do menos 3, vai ficar 1 vezes 2. O próximo, o A3, vai ser menos 3 sobre 2, multiplicado por meio de novo, vai ficar menos 3 sobre 4. Pessoal, percebam o seguinte, ó, o A1 é menos 3. O A2, menos 3 sobre 2. Menos 3. Esse cara aqui, ó, menos 1,5 menos 0,75. O que acontece? Na reta numérica, você tem aqui, ó, menos 3, menos 1,5, menos 0,75, e esse cara aqui vai ser o zero. O que acontece? Quando o número está evoluindo, tá? Da esquerda para a direita na reta numérica, quer dizer que ele está aumentando. Se ele está aumentando, ele é crescente. Ah, tá, Elias, mas aí o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui nesse caso é que ele vai convergir para zero, tá? Conforme eu for calculando os termos da PG, né? Se eu não parar, se eu for para o infinito, no caso aqui, ele vai convergir para o zero, ele vai chegar próximo ao zero, não vai dar zero. Que é a questão da soma de PG infinita que a gente vai falar mais tarde, tá? Se você pega uma sequência convergente, a soma é convergente, tá? Mas a gente fala isso aqui num outro momento, tá? Numa próxima aula aí sobre somas de PG. Agora vamos falar um pouquinho sobre as decrescentes, tá? O que acontece aqui nas decrescentes, pessoal? Primeiro caso para ela ser decrescente. Meu Q maior que 1, tá? E meu A1 menor que 0. Vamos pegar o primeiro exemplo para poder entender um pouquinho isso aqui, tá? Eu só vou usar essa outra parte da lousa aqui para a gente poder continuar, para não ficar muito baixo ali, depois eu fico na frente da câmera aí eu atrapalho vocês, tá? Aí o pessoal que está estudando aí tem que ficar dando pause para poder ver o que eu estou fazendo ali, e aí não é legal. Então vamos fazer desse lado aqui que é melhor, tá? Então vamos entender como que funciona essa sequência aqui, ó. O meu A1 é o menos 1, ok? O meu A2, ele vai ser o menos 1 multiplicado pela razão, que é 2. Esse cara vai dar menos 2. O meu A3, ele vai ser um antecessor, que é menos 2, multiplicado por 2 vai dar menos 4. Pessoal, percebam que é o seguinte, ó, menos 1 para menos 2, na reta numérica eu estou andando para a esquerda. Se eu estou andando para a esquerda, eu estou diminuindo. Então é uma sequência decrescente. No caso, uma PG decrescente, tá? Vamos pegar agora o exemplo 2, para a gente poder entender um pouquinho ali, que ele fala o seguinte, o meu Q tem que estar entre 0 e 1, e o A1 tem que ser maior que 0, tá? Então vamos pegar aqui o exemplo 2, então vamos colocar aqui, ó, meu A1, vamos escolher um A1 bem legal aqui, tá? Vamos escolher um A1 4, e vamos escolher meu Q igual a 1 terço, tá? Para a gente poder cair dentro daquela condição ali. Então o que vai acontecer aqui, ó? O meu A1 é o 4, o A2 ele vai ser 4 multiplicado por 1 terço, que vai dar 4 terços. O A3, 4 terços multiplicado por 1 terço, 4 nonos. Pessoal, o que acontece, ó? Imagina que o 4 vai estar lá à direita do zero, tá? E o 4 terços, ele é um pouquinho maior do que 1, ele vai se aproximando do zero. O 4 nonos, que é 0,4444, a dízima, ele é menor que meio. Percebam que essa sequência aqui está se aproximando do zero, vindo da direita para a esquerda. Ela também está convergindo, tá? Beleza? Então ela está convergindo de uma outra forma, né? Ela está vindo da direita para a esquerda, então ela está diminuindo. Se ela diminui, ela é decrescente, tá? Então é o seguinte, vamos lá um pouquinho, falar mais sobre tipos de PG aqui, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, ó, vamos falar um pouquinho sobre a constante, tá? Então, 3 aqui, constante. A constante, pessoal, ela é bem fácil, tá? Ela é bem facinho.
A constante ela diz o seguinte, é quando eu tenho o A1 pertencente aos reais, tá? E o meu Q é igual a 1. Tá? Isso acontece. Vamos ver como vai ficar isso aqui com um exemplo, tá? Para a gente poder entender certinho como que a coisa procede. Então assim, ó, com um exemplo, a gente tem lá, vamos pegar o meu A1 como sendo π, vou pegar um número irracional para a gente poder trabalhar, e o meu Q igual a 1, porque não dá para fugir disso aqui, porque para ser constante, o Q tem que ser igual a 1. E vamos calcular esse cara aqui, tá? Então como vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. O A1 é o π, o A2 é o π vezes a razão, que vai dar π, e aí vai embora, né? O A3 é o A2, que é π, vezes a razão, que é 1, vai dar π de novo. Tá vendo que ela não está oscilando, ela está constante. E se ela está constante, quer dizer que, obviamente, ela é uma PG, né? Que ela não vai ter uma variação em relação ao Q. E o elemento que é neutro na multiplicação é 1. E sendo assim, meu Q sendo 1, a PG não alterna termo a termo, tá? Ela continua sempre como sendo uma PG de mesmo valor. Pessoal, o 4 agora aqui é a oscilante, tá? Ó, a oscilante, pessoal, é o seguinte. Novamente, eu vou poder ter ali um A1 real. E o meu Q, se ele for necessariamente menor que 0, eu já gero uma PG oscilante. Por quê, pessoal? Porque pensa, né? O Q é o fator, né? Vamos falar assim, multiplicador. Se ele é o fator multiplicador, e ele sendo negativo, quando você pega, por exemplo, vamos supor que o A1 seja positivo. Você pega um A1 positivo, tá? Vamos colocar um exemplo aqui para ficar bem claro, e aí a gente consegue entender certinho o que acontece aqui, tá? Vamos pegar, por exemplo, o meu A1 igual a raiz de 3 e o meu Q igual a negativo, menos 1. Vai, só para a gente poder entender o que vai acontecer aqui em termos de PG oscilante. Então assim, ó, o meu A1 é o raiz de 3, o A2 é o raiz de 3 vezes a constante, no caso aqui menos 1. Pessoal, é o seguinte, ó, uma pergunta que sempre é feita, né, principalmente o pessoal lá do 8º, 9º ano, por que eu coloco parênteses quando eu vou multiplicar? O parênteses é o delimitador, tá? Então para não confundir o vezes com o sinal de menos do número, que aí você poderia confundir com o sinal de menos, né, da conta da operação de subtração, a gente coloca parênteses para poder melhorar aqui a cara dele, tá? Menos raiz de 3. O A2, ele vai ser o menos raiz de 3, que é o... perdão, pessoal, aqui é o A3, né? O A3 é o A2, que é menos raiz de 3, multiplicado pela razão, que é menos 1. Menos multiplicado por menos dá mais raiz de 3, tá? Percebam que a gente está oscilando, ó, raiz de 3, menos raiz de 3, mais raiz de 3. Se eu calcular o A4 aqui, ó, você pega o antecessor, raiz de 3, multiplica pela razão, que é menos 1, vai dar menos raiz de 3, portanto, ela é uma PG oscilante, que está oscilando, né? Positivo, negativo, e assim vai indefinidamente até a hora que você quiser parar ali, tá? Bom, pessoal, tá aí os 4 tipos, na verdade, né? De PG, crescente, decrescente, constante e oscilante. E a gente vai falar um pouquinho sobre, agora, 3 termos consecutivos de uma PG, tá? Pra gente poder fechar a aula de hoje, beleza? Mas fechar de uma maneira bem legal, bem interessante. Então o que acontece, tá? O que diz a relação entre 3 termos consecutivos de uma PG? Tá? Ó, seja a PG. Vamos colocar a PG aqui, ó. O A1, o A2, o AM mais 1, o AM mais 2, até um AM, tá? Eu vou pegar 3 termos dessa sequência aqui, tá? Pode ser esses 3 aqui, não tem problema, tá? Não vai ter problema nenhum. Eu tenho aqui o AM mais 1, que é o termo médio entre 3 termos consecutivos, tá?
ele, ao quadrado, ele é quem? Ele é o produto do seu antecessor na PG pelo seu sucessor na PG, tá? É isso que fala a relação entre três termos consecutivos de uma PG. Pessoal, a gente conhece isso aqui na álgebra como sendo média geométrica, tá? Por que isso aqui, ó? Isso aqui acontece porque se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, esse lado aqui, a raiz quadrada vai cancelar com o expoente 2, e aqui no lado lá vai ficar a raiz quadrada de AM multiplicado por AM mais 2, tá? Então, ó, esse cara é a média geométrica. Então, o que eu quero dizer aqui? Se eu pego três termos consecutivos de uma PG, o termo médio ao quadrado, ele é o produto do seu antecessor com o seu sucessor, tá? É isso que diz a PG. Então, vamos tentar aqui olhar, entender bonitinho, ver, né, certinho como que funciona isso. Eu vou pegar aqui uma PG e vou mostrar que isso aqui é verdade, assim, de uma maneira bem tranquila, bem, né, pra gente poder entender mesmo como que funciona. Então vamos lá. Ó, vamos colocar assim. Seja uma PG que possui, vamos colocar 2, 6 e 18, tá? Como três termos consecutivos. Verifique se, de fato, tais termos pertencem a uma PG. Então é o seguinte, pessoal, eu tenho ali três termos consecutivos, aparentemente. 2, 6, 18. Ele quer que eu verifique se de fato esses três termos fazem parte de uma PG, tá? Então o que acontece? Como eles são consecutivos, tá? Eu tenho que esse cara aqui, o 6 ao quadrado, ele deve ser o quê? O produto entre 2 vezes 18. Isso vai dar certo, claramente, né? Porque esse cara aqui vai dar 36 e aqui vai dar 36. E essa igualdade é verdadeira, então tá verificado, tá? Então assim, é bem tranquilinho pra gente poder entender. Eu só vou fazer aqui uma, a gente costuma falar assim, um apêndice, né, sobre aquela ideia dos três termos consecutivos. Isso funciona para quaisquer três termos consecutivos de uma PG, tá? Por que isso é verdade? Porque é o seguinte, ó, o AM mais 1, ele é quem? Vamos tentar entender. Ele é o AM multiplicado por Q, certo? Então, o que vai acontecer ali, ó? E vou tentar entender também o que é o AM mais 1 e o AM mais 2. O AM mais 1, perdão, pessoal, o AM mais 2, na verdade, ele vai ser quem? O AM vezes... Ó, a ideia aqui é o seguinte, a ideia é relacionar esse cara com esse, tá? Em função desse. Então, ó, vamos tentar entender. Esse cara aqui, ele é o AM mais 1 vezes o quê? Vamos tentar entender tudo isso dentro de um contexto único, tá? Então é assim, ó, o que eu quero verificar se isso aqui é verdade. Para isso eu vou ter que argumentar em função de AM mais 1, AM e AM mais 2. Só que tudo em função de AM mais 1. Então, ó, o AM mais 1, né? Vamos observar aqui, ó. O AM mais 1 ao quadrado, ele vai ser quem? Ele vai ser o AM vezes Q ao quadrado. Logo, esse cara é quem? Esse cara é AM quadrado vezes Q ao quadrado, porque eu distribuo a potência para os dois aqui, tá? Porque ficaria AM vezes Q multiplicado por AM vezes Q, AM vezes AM ao quadrado e Q ao quadrado. Vamos olhar aquele cara ali para a gente poder entender quem que é. Então, vamos lá. Então, quem que é o AM multiplicado pelo AM mais 2? Esse cara aqui, pessoal, aqui eu terminei, tá? Deixa eu tirar essa igualdade aqui, porque eu quero fazer uma outra verificação. Esse cara aqui eu vou escrever como sendo o próprio AM, tá? E quem que é esse cara aqui, ó? Esse cara aqui é o AM mais 1 multiplicado por quê? Tá? Vamos lá. Vamos tentar chegar na igualdade que a gente quer.
Tá. Só que é o seguinte, ó, o AM mais 1 vezes Q, ele é quem? Então, ó, vou copiar o primeiro AM, tá, pessoal? Esse AM aqui, eu estou copiando aqui. Eu vou chamar o AM mais 1 de AM vezes Q. Então, eu vou ter o AM vezes Q. E aí, eu vou copiar esse outro Q aqui no final. Vezes Q. Então, esse cara vai ser AM quadrado, porque eu estou pegando esse cara vezes esse. Eu estou fazendo esse, vezes Q ao quadrado. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que o AM mais 1, né? Portanto, o AM mais 1 elevado a 2, ele é, na verdade, quem? O AM vezes AM mais 2. Prontinho, pessoal, tá aqui a verificação. Então, essa relação, tá, entre três termos consecutivos de uma PG, onde o termo médio ao quadrado, ele é o produto do seu antecessor com o seu sucessor, vale para qualquer PG, tá? Essa é a intenção aqui. A intenção é mostrar o seguinte, que aquela relação, tá, onde o AM mais 1 ao quadrado equivale a M vezes AM mais 2, é verdadeira, tá? Então é isso que eu tenho para hoje para vocês, tá? Espero que vocês aproveitem bastante aí a aula e revejam, né, os exercícios. A próxima aula a gente vai falar sobre soma de PG e produto de PG, tá? E depois a gente vai fazer alguns exercícios para poder entender um pouco mais esse conteúdo aí, que é bem complexo, tem a ver com função exponencial, usa muita propriedade de potenciação, em alguns casos também radiciação, que a gente sabe que potenciação e radiciação estão, né, estritamente ligadas. E eu agradeço muito vocês, tá? Se inscrevam no meu canal aí, dá um likezinho, hashtag ECS Matematizando, e até mais!